Antes de começarmos, eu venho pedir humildemente sua inscrição e o seu like para fortalecer o canal. Isso nos ajuda e nos motiva a cada dia vir trazer mais relatos inéditos para vocês. Dito isso, vamos ao nosso vídeo. A chuva começou antes mesmo de Daniel sair de Maceió. O céu estava pesado desde o fim da tarde, coberto por nuvens tão escuras que pareciam transformar o início da noite em madrugada. Ele não gostava de dirigir na chuva, principalmente em estradas do interior, mas não tinha escolha. A ligação havia chegado pouco depois das 6 horas. Sua mãe estava internada em uma pequena cidade chamada Santa Gertrudes, no interior de Alagoas, após passar mal durante uma visita à irmã mais velha. O médico havia dito que ela estava estável, mas precisava de observação. Daniel pegou a chave do carro sem pensar 2 vezes. O problema era que Santa Gertrudes ficava longe, muito longe. A cidade era pequena, quase esquecida pelos mapas mais recentes. Uma daquelas cidades cercadas por mata fechada, plantações abandonadas e sítios antigos que ainda conservavam construções da década de 50. Daniel lembrava vagamente de ter ido até lá quando era criança. Recordava das ruas silenciosas, dos postes baixos e do jeito estranho como as pessoas encaravam visitantes. A estrada principal até a cidade era relativamente boa, mas existia um trecho conhecido como Estrada da Serra Velha. Um caminho estreito, cheio de curvas, sem iluminação e cercado por mata dos 2 lados. Seu tio sempre dizia para evitar aquele lugar depois das 10 da noite. Daniel nunca acreditou nessas histórias, até aquela viagem. O relógio marcava 9h47 quando ele passou pela última cidade antes da serra. O posto de gasolina parecia abandonado. Apenas uma bomba funcionava, iluminada por uma luz branca piscando sem parar. Um homem magro, usando uma capa amarela de chuva, apareceu devagar perto da conveniência. Daniel abasteceu metade do tanque. O frentista não dizia nada, apenas observava. Quando Daniel entregou o cartão, o homem perguntou se ele realmente iria subir a serra naquele horário. A voz dele era rouca demais, cansada, como se carregasse anos sem dormir direito. Daniel respondeu que sim. O homem então olhou para a estrada atrás do carro e disse que ele não deveria parar no acostamento. Não importava o que visse. Daniel tentou rir daquilo, mas o frentista continuou sério. Antes de Daniel fechar a porta do carro, ouviu a última frase do homem. Se alguém pedisse carona na serra, era para continuar dirigindo. A chuva aumentou no instante em que Daniel entrou na estrada. As gotas batiam no para-brisa com tanta força que os limpadores pareciam inúteis. A pista era estreita e irregular. Em alguns pontos, o mato avançava quase até o asfalto. O rádio chiava sem parar. Daniel tentou procurar alguma estação, mas apenas ruídos surgiam entre frequências mortas. O celular perdeu sinal poucos minutos depois. A escuridão ao redor era absurda. Ele dirigiu por quase 20 minutos sem ver um único carro, nenhuma casa, nenhuma luz. Apenas chuva, árvores e o som constante dos pneus cortando a água acumulada na pista. Então ele viu alguém na estrada. Era uma mulher parada no acostamento usando um vestido branco completamente encharcado. Os cabelos escuros cobriam parte do rosto e a cabeça permanecia baixa. Daniel sentiu um arrepio subir pelos braços no mesmo instante em que lembrou das palavras do frentista. Ele diminuiu involuntariamente a velocidade. A mulher então ergueu o rosto. Os olhos dela estavam completamente pretos. Daniel acelerou imediatamente. O coração disparou tão forte que ele sentiu dor no peito. O carro passou pela mulher espalhando água para todos os lados. Pelo retrovisor, Daniel ainda conseguiu vê-la parada no mesmo lugar, imóvel, observando o carro desaparecer na estrada. Ele tentou convencer a si mesmo de que aquilo era apenas impressão causada pela chuva e pela escuridão, mas algo estava errado. Muito errado. Os quilômetros seguintes pareceram intermináveis. A estrada começou a subir lentamente pela serra e a neblina surgiu de repente, cobrindo tudo. Daniel mal conseguia enxergar alguns metros à frente. Foi então que o rádio ligou sozinho. Um chiado alto preencheu o carro.
E no meio da interferência, surgiu uma voz feminina dizendo que ele deveria ter parado. Daniel quase perdeu o controle do volante. O rádio desligou imediatamente. As mãos dele tremiam. Logo depois, o carro começou a apresentar falhas. Os faróis piscavam, o painel apagava por segundos e o motor parecia engasgar. Daniel procurou algum lugar para encostar, mas não existia nada além de mata fechada. Então os faróis iluminaram uma construção. Uma casa antiga parcialmente escondida entre árvores enormes. Parecia abandonada. O telhado estava afundado em alguns pontos e as paredes tinham manchas escuras de umidade. O carro morreu exatamente na frente da entrada. Daniel tentou ligar novamente, mas nada aconteceu. A chuva caía cada vez mais forte. Ele respirou fundo. Não queria sair do carro, mas também não tinha escolha. Pegou a lanterna do celular e abriu a porta. O vento gelado bateu imediatamente em seu rosto. A casa parecia ainda pior de perto. As janelas estavam abertas e o portão de madeira balançava devagar. Daniel subiu os degraus da varanda tentando ignorar a sensação horrível crescendo dentro dele. A porta principal estava entreaberta. Ele chamou por alguém, mas ninguém respondeu. Entrou. O cheiro lá dentro era insuportável. Mofo, terra molhada e algo podre. Muito podre. A lanterna revelou móveis antigos cobertos por lençóis, quadros tortos e marcas escuras espalhadas pelas paredes. Pareciam manchas de mãos. Daniel ouviu passos no andar de cima, lentos, pesados. Ele congelou. Os passos continuaram atravessando o corredor acima de sua cabeça. Daniel chamou novamente perguntando se havia alguém ali. Silêncio. Então a porta da entrada bateu atrás dele. Quando tentou abri-la, percebeu que estava trancada. Os passos no andar de cima pararam. A casa ficou completamente silenciosa. Então Daniel ouviu uma respiração atrás dele. Virou rapidamente a lanterna, mas não havia ninguém. Ainda assim, algo estava diferente. Os lençóis que cobriam os móveis estavam molhados, como se alguém encharcado tivesse acabado de passar por eles. A respiração surgiu outra vez, mais próxima. Daniel começou a recuar lentamente. Então viu pegadas molhadas surgindo no chão, uma após a outra, como se algo invisível estivesse caminhando em sua direção. Ele correu. Subiu as escadas quase escorregando. O corredor do andar superior era estreito e escuro, com várias portas antigas alinhadas dos dois lados. A última porta estava aberta e uma luz fraca escapava lá de dentro. Daniel ouviu um choro. Era baixo, desesperado, como o choro de alguém que estava sozinho havia muito tempo. Ele se aproximou lentamente. O quarto estava iluminado apenas por uma lamparina sobre a mesa. Uma mulher sentava-se na cama de costas para ele. Vestido branco, cabelos molhados. A mesma mulher da estrada. Daniel sentiu o sangue gelar. Ela continuou chorando enquanto dizia que só queria ir embora. Daniel tentou sair do quarto, mas a porta bateu atrás dele. O silêncio tomou conta do ambiente. Então a mulher começou a rir devagar. Um riso baixo, doente. A cabeça dela girou lentamente até revelar o rosto. A chuva caía cada vez mais forte. Ele respirou fundo. Não queria sair do carro, mas também não tinha escolha. Pegou a lanterna do celular e abriu a porta. O vento gelado bateu imediatamente em seu rosto. A casa parecia ainda pior de perto. As janelas estavam abertas e o portão de madeira balançava devagar. Daniel subiu os degraus da varanda tentando ignorar a sensação horrível crescendo dentro dele. A porta principal estava entreaberta. Ele chamou por alguém, mas ninguém respondeu. Entrou. O cheiro lá dentro era insuportável. Mofo, terra molhada e algo podre. Muito podre. A lanterna revelou móveis antigos cobertos por lençóis, quadros tortos e marcas escuras espalhadas pelas paredes. Pareciam manchas de mãos. Daniel ouviu passos no andar de cima, lentos, pesados. Ele congelou. Os passos continuaram atravessando o corredor acima de sua cabeça. Daniel chamou novamente perguntando se havia alguém ali.
Silêncio. Então a porta da entrada bateu atrás dele. Quando tentou abri-la, percebeu que estava trancada. Os passos no andar de cima pararam. A casa ficou completamente silenciosa. Então Daniel ouviu uma respiração atrás dele. Virou rapidamente a lanterna, mas não havia ninguém. Ainda assim, algo estava diferente. Os lençóis que cobriam os móveis estavam molhados, como se alguém encharcado tivesse acabado de passar por eles. A respiração surgiu outra vez, mais próxima. Daniel começou a recuar lentamente. Então viu pegadas molhadas surgindo no chão, uma após a outra, como se algo invisível estivesse caminhando em sua direção. Ele correu. Subiu as escadas quase escorregando. O corredor do andar superior era estreito e escuro, com várias portas antigas alinhadas dos dois lados. A última porta estava aberta e uma luz fraca escapava lá de dentro. Daniel ouviu um choro. Era baixo, desesperado, como o choro de alguém que estava sozinho havia muito tempo. Ele se aproximou lentamente. O quarto estava iluminado apenas por uma lamparina sobre a mesa. Uma mulher sentava-se na cama de costas para ele. Vestido branco, cabelos molhados. A mesma mulher da estrada. Daniel sentiu o sangue gelar. Ela continuou chorando enquanto dizia que só queria ir embora. Daniel tentou sair do quarto, mas a porta bateu atrás dele. O silêncio tomou conta do ambiente. Então a mulher começou a rir devagar. Um riso baixo, doente. A cabeça dela girou lentamente até revelar o rosto. A criatura apareceu na porta. O corpo inteiro se movia de maneira errada, como se cada articulação estivesse quebrada. Ela inclinou lentamente a cabeça e disse que ele deveria ter continuado dirigindo. Daniel tentou atacar. A faca atravessou o ombro da criatura, mas ela não reagiu. Apenas segurou o braço dele com força absurda. Daniel sentiu algo queimando sob a pele. Marcas negras começaram a subir por seu braço. Ele conseguiu escapar e voltou a correr pela casa, mas os corredores pareciam mudar de lugar. Portas surgiam onde antes não existia nada. Então entrou em um quarto infantil. Brinquedos antigos estavam espalhados pelo chão. Uma boneca sem olhos permanecia sentada sobre uma cadeira. Fotografias cobriam a parede. Daniel aproximou a lanterna e viu imagens de uma família. Pai, mãe e uma menina usando vestido branco. No verso de uma das fotos estava escrito: Elisa, 1998. Daniel ouviu a porta se fechar atrás dele. Virou rapidamente. A criatura estava parada no canto do quarto. Mas agora parecia diferente. Menor. Mais humana. Ela observava as fotos enquanto dizia que tinham deixado ela ali. Por um instante, não parecia monstruosa. Parecia apenas uma garota assustada. Ela contou que o carro caiu, que sobreviveu e esperou dias por ajuda. Ninguém voltou para buscá-la. Ninguém parava na estrada. A voz dela começou a mudar novamente. Raiva, tristeza, fome. O quarto inteiro começou a apodrecer diante dos olhos de Daniel. Mofo surgiu nas paredes, brinquedos começaram a se desfazer e a criatura deu um passo à frente enquanto dizia que agora ninguém mais iria embora. Daniel percebeu uma janela atrás dela. Correu. Atravessou o vidro com o ombro e caiu na lama do lado de fora. Mesmo sentindo dor no corpo inteiro, levantou imediatamente e correu em direção ao carro. A criatura surgiu na janela quebrada, observando tudo com aquele sorriso impossível. Daniel entrou no carro e tentou ligar. Nada. A criatura começou a caminhar lentamente em sua direção. O vidro do carro começou a embaçar sozinho. Frases surgiam escritas por dentro. Fica. Daniel tentou novamente. Dessa vez o motor respondeu. Ele acelerou imediatamente e desapareceu pela estrada sem olhar para trás. A neblina tornava tudo pior. As árvores pareciam se mover ao redor do carro. O rádio voltou a ligar sozinho, agora cheio de vozes chorando, gritando e pedindo ajuda. Então a voz da garota surgiu novamente. Ela disse que ele não sairia da serra.
Os faróis iluminaram algo parado no meio da pista. Um carro destruído. Capotado. Coberto de ferrugem. Daniel freou bruscamente. Dentro do veículo havia esqueletos. 3 deles. No banco traseiro restavam pedaços de tecido branco. Era o carro da família. Então alguém bateu no vidro do passageiro. A criatura estava do lado de fora sorrindo. Daniel acelerou imediatamente. O carro atravessou a figura antes que ela desaparecesse como fumaça. A estrada parecia diferente agora, mais longa. Curvas que ele não lembrava começaram a surgir. Placas antigas apareciam no acostamento com mensagens escritas à mão, alertando motoristas para nunca parar naquela estrada. Daniel começou a perceber carros abandonados entre as árvores. Muitos carros, velhos, novos, destruídos ou intactos, como se todos tivessem sido deixados ali às pressas. Então ele viu pessoas. Figuras imóveis observando a estrada no meio da mata. Quando os faróis iluminavam seus rostos, Daniel percebia que estavam mortos. O rádio voltou a chiar. Uma transmissão surgiu no meio da interferência. Uma voz masculina implorava para que ninguém parasse na serra porque ela conseguia entrar na mente das pessoas. A estrada começou a descer. Ao longe surgiu uma cidade. Santa Gertrudes. Daniel sentiu alívio pela primeira vez naquela noite. Mas algo estava errado. As ruas estavam vazias. Nenhuma luz, nenhum carro, nenhuma pessoa. Até os postes pareciam mortos. Ele encontrou o hospital. Ou o que restava dele. O prédio estava abandonado havia anos. Janelas quebradas. Paredes cobertas por mato. Uma placa caída indicava que o hospital tinha sido fechado muito tempo antes. Daniel sentiu o estômago afundar. Então ouviu uma voz atrás dele perguntando se ele também tinha visto ela. Um senhor muito velho estava sentado na escadaria do hospital, segurando uma lanterna apagada. O homem explicou que a cidade acabou depois que as pessoas começaram a desaparecer na serra. Quem parava na estrada nunca voltava igual. Daniel perguntou o que aquela criatura era. O velho respondeu apenas uma palavra: fome. Disse que ela ficou presa entre a vida e a morte esperando ajuda durante dias, mas ninguém apareceu. Então começou a levar os outros para que ninguém mais ficasse sozinho. Quando Daniel mencionou sua mãe, o velho encarou ele em silêncio antes de revelar que ela havia morrido fazia 4 anos em um acidente na própria serra. O mundo de Daniel desabou naquele instante. O homem então revelou algo pior. A ligação que recebeu naquela noite não era real. A voz do velho começou a mudar, mais jovem, mais fina. Os olhos ficaram completamente pretos. A pele começou a rachar. Ele sorriu enquanto dizia que ninguém gostava de ficar sozinho. Daniel correu. A cidade inteira parecia viva agora. Sombras surgiam nas janelas. Corpos deformados apareciam nas ruas caminhando lentamente em sua direção. Ele entrou no carro e acelerou desesperadamente. Precisava sair dali. Precisava acordar. Mas a estrada surgiu novamente diante dele. Agora havia dezenas de pessoas caminhando pela pista, molhadas, feridas, todas olhando para o carro. Então Daniel viu sua mãe parada no acostamento. Ela sorria usando as mesmas roupas do enterro. Ele freou instintivamente. Ela ergueu a mão pedindo ajuda. As lágrimas surgiram nos olhos dele, mas o rosto dela começou a se desfazer. A pele caiu em pedaços. Os olhos ficaram pretos. A boca abriu de maneira impossível. Daniel acelerou imediatamente enquanto um grito desumano ecoava pela estrada. O carro começou a tremer violentamente. Mãos surgiram pelas janelas traseiras tentando puxá-lo. Daniel perdeu o controle. O carro deslizou, girou e despencou pela ribanceira. O impacto destruiu tudo. Quando abriu os olhos novamente, a chuva havia parado. O carro estava virado entre árvores e sangue escorria por seu rosto. Então ouviu passos descendo lentamente pela mata.
A criatura surgiu entre as árvores, usando o vestido branco encharcado. Mas agora parecia calma, quase humana. Outras figuras surgiram atrás dela. Todos os mortos da estrada. Ela encostou a mão no vidro quebrado do carro e disse que agora ele entendia como doía ser esquecido. Por um instante, o rosto dela parecia apenas o de uma menina assustada e abandonada. Ela pediu para que ele ficasse. Então sirenes surgiram ao longe. Luzes vermelhas atravessaram a mata. A criatura pareceu nervosa pela primeira vez. Os mortos desapareceram lentamente na escuridão. Antes de sumir, ela olhou para Daniel e disse que todos sempre voltavam para a estrada. Daniel perdeu a consciência. Quando acordou novamente, estava em um hospital de verdade. Luzes fortes iluminavam o quarto e máquinas apitavam ao redor. Um policial estava sentado próximo à porta. O homem explicou que encontraram Daniel no fundo da ribanceira e que ele teve sorte de sobreviver. Quando Daniel mencionou a garota da estrada, o policial ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer que ele não era o primeiro sobrevivente a falar sobre uma mulher pedindo carona na Serra Velha. Depois disso, o policial foi embora. A chuva começou novamente do lado de fora. Daniel ficou imóvel olhando para a janela do quarto. Então viu algo refletido no vidro. Uma figura parada atrás dele. Vestido branco. Cabelos molhados. Sorrindo. As luzes do quarto apagaram. E a respiração voltou bem perto do ouvido dele. Você parou. Eu nunca gostei da cidade de São Paulo à noite. Durante o dia ela parecia viva, acelerada, caótica de um jeito quase confortável, como se todo mundo estivesse ocupado demais para reparar em você. Mas depois das 11, quando os escritórios apagavam as luzes e as ruas começavam a esvaziar, a cidade mudava. Os prédios ficavam altos demais, as avenidas largas demais, e qualquer som parecia ecoar por quilômetros. Foi exatamente nessa época que comecei no novo emprego. A empresa ficava na região da Vila Olímpia, em um daqueles prédios espelhados enormes onde todo mundo anda rápido, toma café caro e finge não estar exausto o tempo inteiro. Eu tinha 26 anos e estava desesperada por estabilidade depois de passar quase um ano pulando entre frielas e entrevistas ruins. Quando fui contratada como analista de marketing, achei que finalmente minha vida estava entrando nos trilhos. Na primeira semana conheci o Gustavo. Ele trabalhava no mesmo setor que eu. Devia ter uns 30 e poucos anos, alto, cabelo sempre perfeitamente arrumado, barba curta e uma voz calma demais. Era o tipo de homem que parecia simpático na medida exata para fazer qualquer pessoa confiar nele rápido. Logo no primeiro dia ele se ofereceu para me mostrar o escritório inteiro, indicar os melhores restaurantes próximos e explicar quais gerentes eram tranquilos e quais deveriam ser evitados. Todo mundo parecia gostar dele. Isso foi o que mais me tranquilizou no começo. As primeiras semanas passaram rápido. Eu estava me adaptando à rotina, pegando o metrô lotado todos os dias, voltando para meu apartamento na Zona Oeste completamente destruída mentalmente. Gustavo começou a se aproximar cada vez mais. Primeiro no trabalho, depois fora dele também. Ele mandava mensagem perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Depois começou a aparecer na minha mesa sem motivo. Levava café. Comentava detalhes pequenos demais sobre mim. O horário que eu costumava sair para almoçar. A marca do meu perfume. As músicas que eu escutava enquanto trabalhava. Achei estranho, mas não assustador. Ainda não. O problema começou quando eu deixei claro que não queria nada além de amizade. Lembro exatamente do dia. A gente tinha saído do escritório quase 10 da noite porque o sistema inteiro tinha dado problema e todo mundo precisou ficar até tarde. Chovia muito naquela noite. São Paulo inteira parecia parada no trânsito. Gustavo perguntou se eu queria carona até minha casa. Eu aceitei porque estava cansada demais para pegar metrô naquele horário. No começo foi normal. Conversa sobre trabalho,
reclamações da cidade, coisas aleatórias. Até que ele estacionou em frente ao meu prédio e ficou me olhando em silêncio. Foi aí que ele perguntou se eu queria subir para jantar algum dia. Eu tentei recusar da maneira mais cuidadosa possível. Disse que não estava procurando relacionamento, que queria focar no trabalho novo, essas desculpas normais que toda mulher aprende a dar para não parecer grossa. Ele sorriu. Mas foi um sorriso estranho. Não irritado. Não decepcionado. Só vazio. Depois disso, as coisas mudaram. Gustavo continuou educado no escritório, mas começou a agir de formas pequenas que me deixavam desconfortável. Comentários estranhos sobre roupas que eu usava. Perguntas sobre onde eu estava quando demorava para responder mensagens. Às vezes eu saía do trabalho e percebia que ele estava logo atrás de mim na rua, mesmo dizendo antes que ficaria até mais tarde. Comecei a sentir aquela sensação horrível de estar sendo observada o tempo inteiro. Mas eu ainda tentava racionalizar. Até porque ninguém mais parecia perceber nada. Uma noite, enquanto eu esperava o elevador no prédio da empresa, ouvi duas meninas do financeiro comentando sobre ele. Não estavam falando mal exatamente. Só disseram algo que ficou preso na minha cabeça. Uma delas perguntou: "Ele ainda está sozinho?" A outra respondeu: "Depois das outras duas, acho difícil." Na hora aquilo não pareceu importante, mas fiquei curiosa. Perguntei discretamente no almoço quem eram as outras duas. As meninas trocaram olhares estranhos antes de uma delas responder que Gustavo namorou duas funcionárias antigas da empresa. Ambas pediram demissão depois de alguns meses. Quando perguntei o motivo, ninguém soube explicar direito. Uma delas disse apenas que era melhor não se envolver com ele. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Na semana seguinte, comecei a notar coisas piores. Uma manhã cheguei no escritório e encontrei uma caixa pequena na minha mesa. Não tinha nome, nem bilhete. Dentro havia um chaveiro exatamente igual ao que estava pendurado na minha mochila, só que o meu chaveiro tinha sumido 2 dias antes. Perguntei no escritório inteiro se alguém sabia quem deixou aquilo ali. Ninguém fazia ideia. Quando olhei para Gustavo, ele apenas sorriu. Naquela noite bloqueei o número dele. Achei que resolveria. Não resolveu. No dia seguinte encontrei flores na porta do meu apartamento. No outro, alguém deixou um envelope embaixo da minha porta contendo uma foto minha entrando no metrô na semana anterior. Sem mensagem. Sem assinatura. Só a foto. Meu estômago gelou na hora. Comecei a dormir mal. Qualquer barulho no corredor do prédio me fazia levantar assustada. Passei a conferir a fechadura várias vezes antes de dormir. Parei de usar fones na rua porque queria prestar atenção em tudo ao redor. Mesmo assim, eu ainda tinha medo de estar exagerando. Até que aconteceu no estacionamento. Eu tinha ficado até tarde novamente por causa de uma apresentação. Quase todo mundo já tinha ido embora quando desci para pegar meu carro. O estacionamento estava vazio e silencioso, iluminado só por aquelas luzes brancas horríveis. Entrei no carro e, quando olhei para o banco do passageiro, vi uma fotografia. Era uma foto minha dormindo no ônibus. Senti meu corpo inteiro gelar. Atrás da foto havia uma frase escrita à mão: "Você fica linda quando não percebe que estou olhando." Saí do carro na mesma hora. Quase derrubei a bolsa tentando pegar o celular. Liguei para a polícia, mas antes que conseguisse explicar direito, ouvi passos no estacionamento. Olhei entre os carros. Vi alguém parado perto da coluna do outro lado. Alto. Imóvel. Me observando. Não consegui enxergar o rosto. Corri de volta para o elevador e subi desesperada para o escritório. Na manhã seguinte, contei tudo para minha gerente. Ela ouviu em silêncio, claramente desconfortável. Quando mencionei Gustavo, ela suspirou fundo antes de dizer que talvez eu estivesse interpretando as coisas errado. Disse que ele era um funcionário antigo, querido por todos, e que eu precisava tomar cuidado antes de fazer acusações sérias. Saí da sala me sentindo uma idiota.
Mas naquela mesma tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você não devia falar sobre mim. Meu sangue gelou. Eu não respondi. Poucos segundos depois chegou outra. Não gosto quando tentam me afastar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada no sofá com a televisão ligada, só para ter algum barulho no apartamento. Era quase 3 da manhã, quando ouvi alguém tentando abrir a porta. O som da maçaneta girando devagar. Meu corpo inteiro travou. Peguei o celular sem fazer barulho e comecei a gravar áudio automaticamente, sem nem saber por quê. A maçaneta continuou mexendo por alguns segundos. Depois parou. Fiquei imóvel. Então ouvi passos se afastando no corredor. Passei o resto da madrugada acordada. No dia seguinte pedi para trabalhar de casa, mas minha gerente recusou dizendo que a empresa estava em período crítico. Quando cheguei ao escritório, Gustavo apareceu na minha mesa como se nada tivesse acontecido. Perguntou se eu estava bem. Sorriu. Disse que eu parecia cansada. Foi naquele momento que comecei a sentir medo de verdade. Não desconforto. Não paranoia. Medo. Comecei a pesquisar o nome dele na internet. No começo não encontrei nada demais. Redes sociais antigas, perfis abandonados, poucas fotos. Até que achei uma postagem muito antiga em um fórum. Uma mulher perguntava sobre uma garota chamada Vanessa que havia desaparecido em São Paulo em 2019. O sobrenome me chamou a atenção. Era o mesmo sobrenome de Gustavo. Continuei procurando. Descobri que Vanessa tinha sido namorada dele. E desapareceu sem deixar rastros. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei racionalizar. Podia ser coincidência. Mas então encontrei outra. Uma mulher chamada Patrícia. Também desaparecida. Também ligada a ele. 2 ex-namoradas. 2 mulheres desaparecidas. Senti um enjoo tão forte que precisei fechar o notebook. Na segunda-feira seguinte eu já tinha decidido pedir demissão. Não queria mais continuar naquele lugar. Passei o dia inteiro evitando Gustavo. Quase no final do expediente ele apareceu atrás da minha cadeira e perguntou por que eu estava fugindo dele. A voz dele continuava calma. Isso era o pior. Falei que precisava focar no trabalho. Ele se aproximou mais. Consegui sentir o cheiro do perfume dele. Então ele sussurrou perto do meu ouvido. Você pesquisou meu nome. Meu corpo inteiro congelou. Pirei lentamente. Ele estava sorrindo. Mas os olhos estavam completamente vazios. Naquela noite fui direto para casa e comecei a arrumar uma mala pequena. Minha ideia era passar alguns dias no apartamento da minha prima, em Campinas, até conseguir resolver tudo. Foi então que percebi uma coisa. A janela do meu quarto estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia deixado fechada. Meu apartamento ficava no 8º andar. Quando me aproximei da janela, senti algo esmagar meu estômago. Havia marcas de sapato do lado de dentro do quarto. Alguém tinha entrado ali. Peguei o celular tremendo e comecei a ligar para a polícia, mas parei quando vi algo sobre a cama. Uma fotografia. Eu dormindo. Naquela mesma noite. A foto tinha sido tirada dentro do meu apartamento. Eu comecei a chorar na hora. Não de tristeza. De puro desespero. Saí do apartamento sem pegar quase nada e fui direto para um hotel perto da Paulista. Passei a noite inteira olhando para a porta do quarto, incapaz de dormir. Na manhã seguinte recebi uma ligação da empresa. Minha gerente perguntou por que eu não tinha aparecido. Expliquei tudo. Dessa vez falei sobre as mulheres desaparecidas também. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou onde eu estava. Aquilo me deixou alerta imediatamente. Perguntei por quê. Ela respondeu rápido demais. Só quero ajudar. Desliguei. Minutos depois recebi mensagem de Gustavo. Você devia ter me contado antes que estava saindo da cidade. Meu sangue virou gelo. Eu não tinha contado para ninguém. Ninguém sabia do hotel.
Olhei imediatamente pela janela do quarto. Do outro lado da rua, parado perto de um poste, estava Gustavo, me olhando, no 8º andar. Mesmo de longe, eu sabia que ele estava sorrindo. Peguei minhas coisas e saí do hotel correndo. Chamei um carro pelo aplicativo e fui para o apartamento da minha prima mesmo sem avisar. Durante o caminho inteiro tive a sensação de que estávamos sendo seguidos. Toda a moto parecia suspeita. Todo carro preto me deixava apavorada. Cheguei em Campinas no começo da tarde completamente destruída emocionalmente. Minha prima percebeu na hora que alguma coisa estava errada. Contei tudo, dessa vez falando absolutamente tudo, inclusive sobre as ex-desaparecidas. Ela ficou assustada de verdade. Naquela noite decidimos ir até a polícia juntas. O problema foi que os policiais não pareciam levar a situação a sério. Disseram que não existiam provas concretas de perseguição, que as mulheres desaparecidas nunca foram oficialmente ligadas a Gustavo e que talvez eu estivesse entrando em pânico. Saí da delegacia me sentindo impotente. Quando voltamos para o apartamento da minha prima, havia uma caixa na porta, sem remetente. Meu coração afundou no instante em que vi. Minha prima perguntou o que era, mas eu já sabia que aquilo tinha vindo dele. Abri devagar. Dentro havia um celular antigo. Quando ligamos o aparelho, existia apenas um vídeo salvo. O vídeo começava escuro e tremido. Depois a câmera focava uma mulher chorando dentro de um quarto pequeno. Ela parecia desesperada. Repetia várias vezes que queria ir embora. Então uma voz masculina perguntou atrás da câmera: "Você ainda acha que eu sou uma pessoa ruim?" A mulher começou a chorar mais forte. A gravação terminava ali. Eu reconheci a mulher na hora. Era Vanessa, a garota desaparecida. Minha prima desligou o celular imediatamente. Nenhuma de nós falou nada por alguns segundos. Então meu telefone vibrou. Mensagem de Gustavo: "Agora você entende por que não gosto que me abandonem." Naquela noite praticamente não dormimos. Minha prima insistiu para chamarmos a polícia novamente, mas eu sabia que até explicarmos tudo, até alguém acreditar, talvez já fosse tarde demais. Por volta das 2 da manhã, ouvimos alguém andando do lado de fora do apartamento. Passos lentos. Parando exatamente diante da porta. Minha prima segurou meu braço com força. Então vieram as batidas. 3 batidas leves, quase delicadas. Ninguém falou nada do outro lado. As batidas continuaram. Depois silêncio. Minha prima se aproximou do olho mágico. Na mesma hora recuou assustada. Perguntei o que foi. Ela respondeu sussurrando: "Tem alguém olhando direto para a porta." As luzes do corredor apagaram naquele instante. Meu corpo inteiro travou. O silêncio ficou pesado demais. Então ouvimos uma voz baixa do outro lado. A voz de Gustavo: "Eu só quero conversar." Minha prima pegou o celular para ligar para a polícia, mas percebemos algo pior. Não havia sinal, nem internet, nada. As batidas voltaram, mais fortes. A maçaneta começou a mexer lentamente. Eu sentia o coração batendo tão rápido que parecia machucar meu peito. Então tudo parou de repente. Silêncio absoluto. Ficamos imóveis por vários minutos, até ouvirmos o elevador do prédio se abrindo novamente. Passos. Vários passos. Vozes. Polícia. Quando abrimos a porta, o corredor estava vazio. Nenhum sinal dele. Os policiais fizeram buscas pelo prédio inteiro, mas não encontraram ninguém. Na manhã seguinte decidimos voltar para São Paulo apenas para eu pegar algumas coisas no apartamento antes de ir embora de vez. Minha prima insistiu em ir comigo. O prédio parecia normal demais quando chegamos. Desativou redes sociais. O apartamento dele estava vazio quando a polícia entrou, como se ele soubesse que aquilo aconteceria. Passei semanas vivendo em hotéis diferentes, trocando de número, evitando sair sozinha.
A polícia dizia que eu precisava manter a calma, mas toda vez que fechava os olhos, eu lembrava das fotos no meu quarto, das mensagens, da voz dele. Uma noite, quase um mês depois do desaparecimento da minha prima, recebi um e-mail sem remetente. Só havia um vídeo anexado. Fiquei quase 10 minutos olhando para a tela sem coragem de abrir. Quando finalmente cliquei, a imagem mostrou um quarto escuro iluminado apenas por uma lâmpada fraca. Uma mulher estava sentada no chão chorando. Demorei alguns segundos para perceber quem era. Minha prima. Ela parecia machucada, assustada. Então a câmera começou a se aproximar devagar dela. A voz de Gustavo surgiu atrás da gravação. Calma, quase carinhosa. Ela sente sua falta. Minha prima começou a chorar mais forte. O vídeo terminou abruptamente. Logo depois chegou outra mensagem. Apenas um endereço. Nada mais. Fiquei encarando aquilo por vários minutos. Meu instinto dizia para levar direto à polícia. Mas outra parte de mim sabia que, se eu fizesse isso, talvez nunca mais encontrassem minha prima viva. Passei quase uma hora tentando decidir. No fim, peguei minhas chaves e saí sozinha. O endereço ficava em uma região industrial afastada da zona leste. O lugar parecia abandonado. Galpões velhos, ruas vazias e iluminação fraca. Chovia fino naquela noite e a cidade inteira parecia silenciosa demais. Estacionei longe do prédio indicado e fui andando. O galpão tinha uma porta metálica parcialmente aberta. Lá dentro estava escuro. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Entrei mesmo assim. O cheiro de mofo e ferrugem era insuportável. Então ouvi uma voz. A voz da minha prima, chamando meu nome. Segui o som atravessando o galpão até encontrar uma escada descendo para um porão. Cada passo parecia piorar aquela sensação de que eu estava entrando em algum lugar de onde talvez não saísse mais. As luzes piscavam fracamente. Então ouvi a voz dele. Atrás de mim. Eu sabia que você viria. Virei imediatamente. Gustavo estava parado no escuro sorrindo. Calmo como sempre. Como se nada daquilo fosse estranho. Como se tudo aquilo fosse normal. Ele começou a andar devagar na minha direção, enquanto dizia que eu tinha entendido ele errado desde o começo. Disse que só queria alguém que não fosse embora. Alguém que ficasse. Eu tentei recuar, mas ouvi minha prima gritar no porão. Gustavo sorriu. Então perguntou: "Você quer mesmo ver o que acontece com quem tenta me deixar?" Meu corpo inteiro congelou. Ele apontou para a escada. E foi naquele momento que ouvi outro som vindo da escuridão do porão. Não parecia uma pessoa chorando. Parecia várias. Várias vozes femininas juntas. Sussurrando. Chamando meu nome. E então as luzes do galpão apagaram completamente. Se você chegou até aqui, agradeço bastante. E se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva para mais relatos. Obrigado e até a próxima.